irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, 12 de outubro, um dia importante para as crianças, né? Dia em que as crianças são celebradas, muitas delas recebem presentes, e então um dia feliz para as crianças e feliz para nós adultos que podemos rememorar aí os nossos tempos de criancice, nossos tempos de meninice, né? Coisa boa, os tempos em que a gente era criança. E então a gente celebra a Deus por isso também. Hoje, Dia das Crianças, feriado no Brasil e um tempo de descanso para todo mundo também. Então veja que temos muitos muitos motivos para louvar o nome do Senhor. Coisas simples, mas que para nós são importantes, né? Vamos orar então. Hoje é tempo de oração, é tempo de louvor, é tempo de reflexão na palavra. Então quero convidar você a orar junto comigo, porque Deus tem sido o nosso Deus, tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Vamos orar? Deus bendito, louvamos o teu santo nome, engrandecemos o teu santo nome, porque tu és Deus, porque tu és Senhor das nossas vidas, porque a tua misericórdia se renova sobre nós a cada manhã. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem estado muito presente e presente de uma forma muito próxima nas nossas vidas, Senhor. Te louvamos por esse cuidado que o Senhor tem dispensado a nós. Te louvamos, Senhor, pela vida das crianças, ó Pai. Hoje nós celebramos o Dia das Crianças. Obrigado, Senhor, pela vida das crianças, pela vida dos nossos filhos, ó Deus, que são presentes do Senhor para nós. E clamamos a Ti, ó Pai, para que este tempo de culto seja um tempo em que o Senhor há de falar conosco, um tempo em que vamos receber a Tua bênção, receber o Teu cuidado, e que, sobretudo, ó Pai, seja um tempo que alegre o Teu coração. Se conosco é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a cantar essa canção comigo. É uma canção que fala que o que temos é Deus. O que temos de importante na nossa vida é Deus. O seu olhar de amor, o seu cuidado conosco. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a Ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, este mundo vai passar, mas tua verdade
Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a Ti. 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 Aleluia, Senhor, Tu és o nosso maior presente, Tu és o nosso maior patrimônio, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Amém. Hoje eu quero conversar com você, meu irmão e minha irmã, sobre o Salmo 91. Eu citei esse salmo na mensagem de domingo e senti de Deus para conversarmos um pouco sobre ele também hoje. Salmo 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com eles com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Eu acredito que todos conhecem o Salmo 91. É um salmo belíssimo e é um salmo muito lido. E é claro que por conta da fama de proteção do Salmo 91, algumas pessoas acabam por uma certa superstição deixando Bíblias abertas no Salmo 91 em locais de circulação de pessoas, né? E aí a gente pensa, será que existe mesmo essa coisa mágica em cima do Salmo 91? Na verdade não, né, irmãos? Na verdade, deixar uma Bíblia aberta no Salmo 91 não vai trazer nada de bom. O que funciona com o Salmo 91 é nós lermos o que existe no Salmo e vivermos aquilo que o Salmo diz para nós. Então a Bíblia, o texto do Salmo só vai produzir algum efeito, só vai produzir algum milagre na nossa vida quando esse Salmo é lido, quando a mensagem dele penetra no nosso coração e quando eu me transformo de um simples leitor a um praticante da palavra de Deus.
Agora, o que é que o Salmo 91 pode efetivamente transmitir de bom para mim? Eu penso que ele pode transmitir algumas verdades espirituais, que são as verdades que eu gostaria de compartilhar com você hoje. E a primeira verdade da palavra de Deus é que a nossa proteção está no Senhor. O Salmo 91 traz essa grande e maravilhosa verdade de que a nossa proteção está no Senhor. Ele é a nossa proteção. Os 2 primeiros versículos do Salmo dizem assim: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus, confio em Ti. Sabe, irmãos, toda vez que eu estudo algum tema na Bíblia, principalmente aqueles que dizem respeito ao que Deus faz por nós, numa atitude quase que imediata, eu acabo colocando na balança aquilo também que Deus deixou de fazer. Então eu leio a palavra e tem ali algo de bom a respeito de mim, a respeito dos filhos e filhas de Deus. Eu também fico pensando o outro lado, o outro lado da moeda, e fico imaginando o que é que Deus acabou não fazendo também, ou o que Deus acaba não fazendo na vida de muitas pessoas. E nesse sentido, quando eu penso que Deus é o nosso protetor, imediatamente eu me pego às vezes pensando nos momentos em que Deus não me protegeu, como eu imaginava que Ele deveria proteger. Vou te contar uma história que aconteceu comigo para ilustrar aquilo que a gente está falando, Certa vez eu recebi uma nota de R$100 falsa, e eu só percebi dias depois, quando eu fui pagar uma conta, e aí o caixa, eu não lembro se foi no banco ou na lotérica, e o caixa disse que a nota era falsa. E como eu não tive coragem de repassar essa nota para não ficar no prejuízo, eu resolvi rasgar esse dinheiro falso e jogar no lixo. E aí a conclusão lógica, Deus não me protegeu naquela ocasião, mesmo na crise financeira que a gente está passando. Só que por outro lado, fazendo o contraponto dos meus próprios questionamentos, eu não posso me esquecer do quanto Deus já me protegeu em outras situações. Esses dias até compartilhava essa história com alguns irmãos da igreja. Certa vez eu esqueci o meu notebook numa cadeira do aeroporto de Guarulhos. Estava fazendo uma viagem, um notebook comigo, e eu esqueci esse notebook numa das cadeiras do aeroporto. E quando eu percebi que tinha deixado o computador lá, eu saí correndo para ver se ele ainda se encontrava naquela cadeira onde eu estava sentado. E para minha surpresa, o notebook estava lá do mesmo jeito que eu havia deixado, na mesma posição, tudo igualzinho. Então é maravilhoso, que Deus cuida de nós, Deus nos protege de verdade. Agora, outra pergunta que surge quando eu penso em Deus, ora me protegendo, ora permitindo que alguns estragos aconteçam na minha vida, é a seguinte: será que eu sou um fantoche na mão de Deus? Será que eu sou um fantoche nas mãos de um Deus sarrista? Porque ora Ele cuida de mim, ora aparentemente Ele deixa de cuidar? E para responder essa pergunta, irmãos e irmãs, a gente tem que recorrer ao que a Bíblia diz a respeito da personalidade de Deus. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Isso quer dizer que Deus não é de brincadeira. Logo, Ele não está brincando comigo e com você, nos fazendo de bobos. 1 João 4,8 diz assim, que Deus é amor, e pelo fato
de nos amar, Deus não nos faz de bobos, muito pelo contrário, Ele nos trata com muita seriedade, tanto que Ele estabeleceu propósitos benditos para nós. Romanos 8, verso 28 e 29, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos entender melhor esse texto? O verso 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus para nós? Você já parou para pensar nisso? Qual é o propósito de Deus para nós? O seu propósito é aquilo que está escrito no versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito de Deus é que nós sejamos filhos iguais ao seu Filho Jesus. A Bíblia, a mensagem, a tradução da Bíblia, ou a paráfrase da Bíblia, a mensagem, que de vez em quando eu cito aqui para você, é aquela Bíblia que foi parafraseada por Eugene Peterson, traz o versículo 9 da seguinte maneira: ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho, pois o Filho é o primeiro da fila na humanidade que ele restaurou. Irmãos e irmãs, Jesus é o padrão que Deus quer que nós sigamos. O seu propósito é fazer de nós filhos parecidos com Cristo. E como é que ele faz isso? Como é que ele viabiliza essa transformação? Através de alegrias e de tristezas, através de vitórias e de derrotas, através de tribulações e celebrações, através de decepções e realizações, fracassos e sucessos. E é nesse sentido que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, minha irmã, nós não somos marionetes na mão de Deus. Pelo contrário, Ele faz com que todas as coisas que nos acontecem, sejam boas ou ruins, sejam canalizadas e concentradas como ferramentas que nos moldam até atingirmos o padrão de Cristo. E pensando nessa maneira, irmãos, eu chego à conclusão de que a proteção divina prometida no Salmo 91 não tem a ver apenas com questões pontuais da minha vida, como a história dos R$100, como a história do notebook. Eu penso que a proteção de Deus tem a ver com a minha vida como um todo. Logo, se Deus não me protege de uma situação específica, isso não significa que o Salmo 91 é uma mentira, é uma falácia. Significa que o ato de permitir determinadas situações, por mais doloridas que sejam, está na verdade colaborando para que eu me mantenha no caminho, para que eu me mantenha no propósito de Deus. A segunda verdade do Salmo 91 é que Deus nos fortalece na hora do medo. O versículo 5 e 6 diz assim: você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia, não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Vejam, o texto dá ênfase aqui na questão do medo. Em qualquer tradução da Bíblia que você usar, ficará claro que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, não sentirá medo. E isso é uma verdade para a grande parcela dos cristãos. Agora, como é que ficam aqueles que, mesmo habitando no esconderijo do Altíssimo e descansando na sombra do Onipotente, mesmo crendo que estão seguros na proteção de Deus, ainda assim permanecem com medo?
É para esses cristãos, e talvez você seja um deles, que Deus deixou o versículo 11. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Ouça, meu irmão e minha irmã, a proteção de Deus serve para que eu prossiga o meu caminho sem medo algum. Isso é ponto pacífico. Porém, se mesmo confiando no cuidado de Deus, mesmo confiando no cuidado que Deus tem para comigo, eu ainda continuar com medo, eu também posso prosseguir, porque Ele me dá força para seguir adiante, mesmo com medo, mesmo com as pernas bambas de medo. Meu irmão, nem sempre a coragem ou nem sempre a fé anula o medo. Nem sempre a coragem e a fé significa ausência de medo. Particularmente, eu acredito que coragem é a capacidade de prosseguir, a capacidade de ir adiante, mesmo com medo. Para mim, essa é uma das maiores promessas do Salmo 91. E a terceira verdade do Salmo 91 é que o amor de Deus é a garantia de que nós vamos superar tudo. O Salmo termina de uma forma muito interessante. O verso 14 diz assim: Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. O vínculo que leva Deus a estender o seu cuidado, a estender a sua proteção a nós, é o amor. E o que precisa ficar bem claro, meu irmão e minha irmã, é que Deus não cuida de nós somente porque nós o amamos, mas sobretudo porque Ele nos ama. O nosso amor a Deus é uma resposta ao amor de Deus por nós. É como João escreveu lá na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se o cuidado de Deus estivesse condicionado ao nosso amor por Ele, irmãos e irmãs, nós estaríamos perdidos, porque o nosso amor por Deus é completamente instável, volúvel. Ora nós amamos Deus com todo o nosso coração, e ora nós amamos a Deus no limite de abandoná-lo, no limite de chutar o balde, né? No limite de pular fora do barco. Já o amor de Deus é imutável. O amor de Deus por nós transcende o tempo, Ele é eterno. Por isso, é o amor de Deus e não o nosso amor que garante o seu cuidado por nós. Logo, é o amor de Deus garantindo o seu cuidado que também garante que nós vamos superar tudo aquilo que tenta nos derrubar, que tenta nos colocar para baixo. Eu quero encerrar fazendo uma pergunta para você, e aí você responde no seu coração. Quais são os perigos que estão ameaçando a sua vida ultimamente? Quais são os perigos que estão ameaçando a sua integridade física, a sua integridade emocional, financeira, familiar, a sua integridade profissional ultimamente? Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, apesar dos perigos, confie em Deus, porque Ele está nos protegendo em todos os momentos, a fim de que nós sejamos moldados segundo as características de Cristo. Confie em Deus, porque Ele nos dá coragem para prosseguir apesar dos nossos temores. Confie em Deus, porque o seu amor é a garantia de que nós vamos superar tudo, superar todas as barreiras, todas as dificuldades, todos os conflitos, para podermos desfrutar tudo aquilo que Deus tem de bom para nós. Essa é a mensagem que eu quero deixar com o seu coração, neste dia de feriado, nesse dia de celebração
do Dia das Crianças. Deus é por você. Vamos orar? Eu quero colocar nossas vidas diante de Deus. Você que tem um pedido de oração, você que tem uma pessoa que você gostaria de ver abençoada, vamos colocar esse nome diante de Deus. Temos orado por algumas pessoas que estão enfermas, estão enfrentando dificuldades aí na sua saúde, pessoas com Covid. Nós vamos colocar tudo isso diante de Deus, vamos colocar nossos sonhos, nossos projetos diante de Deus, porque Ele é o nosso Senhor, Ele cuida de nós e nós podemos estar seguros na sombra do Onipotente. Vamos orar? Deus Santo, nós bendizemos o Teu nome, porque realmente podemos descansar na Tua sombra, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Deus bendito, ajuda-nos a entender o fato de que quando aparentemente o Teu cuidado falta, é porque o Senhor está nos tratando, é porque o Senhor está nos moldando. Tu sabes que temos dificuldade em aceitar isso, dificuldade em digerir isso na nossa vida, Senhor. E dá-nos a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Pai. Que nós possamos manter firme a nossa fé em Ti. E eu quero clamar a Ti, Senhor, pela vida do meu irmão, da minha irmã, que tem um pedido de oração, que tem uma necessidade a ser suprida, que tem um nome a ser colocado na Tua presença, Senhor. Deus, vem tocar o coração de cada um com um toque de vida, com um toque de misericórdia, com um toque de renovo, com um toque de cura, Senhor. Aqueles que estão enfermos, ó Deus, que o Senhor vá alcançando com o poder da Tua cura, renovando a saúde, fazendo milagres na vida desses filhos e filhas do Senhor. Deus, cuida de cada um de nós, olha para as nossas necessidades, supra as nossas necessidades de acordo com as Tuas riquezas, ó Pai. Nós confiamos em Ti. Cuida da Tua igreja, do Teu povo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, nós voltamos a nos encontrar no domingo e eu aguardo você ou aqui no templo ou no nosso canal do YouTube. Deus te abençoe, uma ótima semana para você e tchau, tchau.